Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência, gravar mais esse vídeo. No mínimo no máximo 3. Então esse é o terceiro hoje. Vídeo número 26, capítulo 24, Livro dos Médiuns, né? Modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Então agora nós vamos para a questão de número 265. Olha só para você ver que pureza. A pessoa que se diz avessa aos estudos precisa recorrer a um tratamento psiquiátrico. Porque, gente, é muito mais importante você estudar a doutrina dos espíritos que frequentar uma casa espírita. Aí você fala assim, ó, mas estudar apenas é só teoria e a prática. Mas quem disse que você precisa da casa espírita para você praticar caridade? Quem disse? Se você percebe que não existe uma casa espírita adequada para você frequentar na tua cidade, porque tá todas de perna pro ar, estuda a doutrina dos espíritos na tua casa, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, sozinho, sozinha. Estuda. Entendeu? E você quer praticar caridade? Vai trabalhar lá no asilo, vai visitar os velhinhos, vai visitar os enfermos nos hospitais, vai visitar os parentes que há muito tempo você não vê, vai trabalhar umas 3 horas por semana nos albergues, né? Vai fazer visita no hospital psiquiátrico, nas penitenciárias. Ô Luiz, mas eu quero desenvolver minha mediunidade. E quem disse que desenvolve mediunidade? Ninguém desenvolve mediunidade. Educa-se o médium, a doutrina, a trabalhar com os dons mediúnicos. Não há necessidade de educar mediunidade. É preciso educar o médium. Porque a faculdade em si ela é neutra. Então quem tem que se educar é o médium. Quem tem que adquirir disciplina é médium. Não é a faculdade mediúnica que tem que adquirir disciplina. E outra, e quem disse que desenvolve mediunidade só dentro da casa espírita? Desenvolve mediunidade descascando batata, visitando o asilo, as pessoas no asilo, lar pedacinho do céu. Se desenvolve mediunidade em casa, tendo paciência com a família. Educa-se a mediunidade. Vamos pensar por esse lado, que é o lado correto. A gente tem que procurar mudar esses outros termos, porque esses outros termos aí tá tudo do avesso. Então, que nós já dissemos aqui, as pessoas, eles ficam loucos pelas casas espíritas para poder receber espírito. E você acha que a prioridade de uma casa espírita é o quê? A prioridade de uma casa espírita se priorizam nas casas espíritas as manifestações dos espíritos
porque os integrantes não estudam as obras básicas da doutrina dos espíritos, porque se estudassem, eles iam entender que manifestação de espírito na casa espírita seria o último item a todos se preocupar. O primeiro item na casa espírita que se deve se preocupar é com a teoria. Depois da teoria, juntamente, aliás, com a teoria, a assistência social, o atendimento fraterno, que envolve-se a ajuda mútua entre uns e outros, a assistência aos encarnados. Agora não, as pessoas abrem uma casa espírita, a primeira coisa que eles se preocupam é, vamos ver quem vai receber o mentor da casa aqui hoje. Vamos ver quem vai receber. Baixa aqui esse espírito. Vamos. Tudo errado. Não vou dizer que está tudo errado, não. Isso é tudo charlatanismo. Né? Então vamos aqui, vamos dar sequência. Olha só para você ver que maravilha. Questão 265. Olha o Kardec diz aqui, ó. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade. Olha só, mas Kardec é demais, né? A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade. A inteligência. Às vezes você vê uma pessoa muito inteligente, você fala assim, nossa, que superioridade. Olha só, Kardec continua aqui, ó. Porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam amparelhadas. Nem sempre a inteligência e a moral andam amparelhadas. Nem sempre. Então, quando você deparar com uma pessoa muito culta, mas muito nobre, pode observar que a moral dele não é tão nobre tanto quanto a inteligência. E vice-versa. Quando você deparar com uma pessoa tão nobre, pode observar que a inteligência dele não é semelhante à moral dele, desculpe. A moral dele. É raro, é muito raro. É raro você ver, por exemplo, 50%, uma pessoa, 50% moral, 50% inteligente. É muito raro. Olha, quando você deparar com uma pessoa dessa, cuida dela, zela, preza, amarra ela para os pés pelas mãos, porque pode ser que tão cedo você terá a oportunidade de ver uma outra pessoa desse jeito, inteligente e moralmente excelente. É muito difícil. Olha aqui, ó. Pode um espírito ser bom, né? Afável e ter conhecimentos limitados. Olha só. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados. Então o espírito é bom, é afável e tudo mais, é dócil, né?
mas ele já não tem lá tanto conhecimento. É natural, gente, a desigualdade evolutiva. Ora, imagine só. Ao passo que outro inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Olha só. Né? Ao passo que outro espírito, né? Inteligente e instruído. Aí você fala, nossa, mas que espírito inteligente! Que conhecimento! Quanta instrução esse espírito possui, meu Deus! Não tem o que ele não tem o que ele não fala. Ele fala tudo. Pode ser muito inferior em moralidade. Tá vendo só? Então existe esse inverso. Então nem sempre aquele que é super inteligente, nem sempre ele possui uma super moral. E o inverso. Tem uns que possuem uma super moral, mas não possuem uma super inteligência. Mas isso, o mais interessante, você sabe o que é? É que o verdadeiro espírita, ali na casa espírita, ele é que consegue detectar isso no espírito manifestante. Não é o espírito que tem a obrigação de anunciar os teus tributos. Porque os espíritos não têm obrigação nenhum de anunciar os teus tributos. Captar, detectar os atributos dos espíritos superiores e inferiores, que aí seria falta de atributo, é responsabilidade dos integrantes da casa. E só detecta atributos elevados e faltas de atributo aqueles que têm conhecimento. Não tendo conhecimento, todo mundo, perdão do termo, come gato por lebre. Come gato por lebre. Uma vez, o gato por lebre, tá dentro da história. Uma vez eu fui a um restaurante com um patrão meu. Eu amo tanto aquele patrão, vocês nem imaginam. Já faleceu, graças a Deus. Mas tá muito bem, porque nós amparamos ele, né? Graças a Deus. De vez em quando ele vem aqui também. Mas ele fala, ó, dá palpite que não. Mas eu amo aquele patrão meu. Adoro, né? E uma vez, ele fez uma covardia comigo em um restaurante. Você acredita nisso que eu vou dizer agora? Olha, sabe você que coisa? Mas faz parte do estudo aqui. É o gato por lebre. Esse restaurante servia, né, no menu deles, existia um prato que você deve conhecer, rã, né? É um menu. Tava lá no menu. Menu é o cardápio. Um prato, rã, frita.
Só que o patrão meu, que eu amo demais, ele, eu não sei por que que ele fez aquilo. Ele foi e pediu para que o dono do restaurante matasse um sapo, limpasse o sapo, fritasse o sapo e servisse justamente a mim, como se fosse rã. E os meus amigos todos comendo rã e eu comendo sapo, e eu não sabia que estava comendo sapo. Você acredita nisso? Mas aconteceu. Entendeu? E todo mundo comeu, eu também comi, né? Aquele fritinho, mas é gostoso. E eu comi até os ossinhos do sapo, eu não sabia que era sapo. Para mim era rã. Gostoso, fritinho, uma pimentinha, uma coisa assim e tal. Aí depois o meu patrão pega, me leva lá no fundo do restaurante e fala para mim: Você comeu foi rã mesmo? Foi rã, ué. Não, todo mundo comeu rã. Você comeu foi sapo. Mas como assim? Olha o couro dele ali. Você acredita aí? Aí você fala assim: Mas você ainda ama esse patrão? Amo. Gosto demais dele. Mas está sendo falso isso? Não. Eu não brinco com essa situação. Porque foi graças a ele. Eu costumo dizer que eu tive aqui na Terra 3 pais. Meu pai biológico, que graças a Deus me forneceu o meu corpo físico para me viver aqui, mas ele e minha mãe, né? Eu tenho um outro pai que é o Marcílio Colombaroli, que me mostrou o caminho que se chega a Jesus, né? Devo isso ao meu amigo Marcílio. E também o outro pai foi esse patrão meu que me ensinou profissão que na época, quando eu a exercia, eu ajudava os meus pais a suprir as necessidades de casa, né? Do lar, para tratar dos meus irmãos. Então eu sempre me preocupei com os outros. Eu quase não me preocupei, eu quase não me preocupo comigo. Sabe, eu me preocupo tanto com as pessoas, sabe, que às vezes eu me prejudico, mas eu prefiro me prejudicar do que prejudicar alguém. Nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Mas eu não dei nada. Pra mim, eu tinha comido rã. Eu olhei aquela casca daquele sapo ali, mas eu não acreditava. E eu achava que era brincadeira, tal, tal. Mas com o passar dos dias, aquilo lá deu um cobreiro na minha boca, que só eu sei o que eu passei. Tive que ir ao médico, tomar antibiótico, tomar bezetacil, penicilina, que as injeção daquela época, né? Eu tinha 16 anos, hoje estou com 53, então faz um pouquinho de tempo, né? 2022 agora, então na época eu tinha uns 16. Dei um cobreirão na boca que eu ficava com a boca até aberta. Era sapo? Quase me matou. Não sei por que aquele patrão meu quis fazer isso comigo. Luiz, e você ainda diz que ama ele? Amo. Eu amo. Oxe. Eu devo minha vida física aqui, eu devo muita coisa a ele. Eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram e me ajudam. Tem pessoas, agora no ano de 2022, que têm me ajudado tanto. Tanto. Que para pagar essas pessoas eu vou ter que recorrer a Deus.
Por quê? Porque essas pessoas são tão nobres que não é com qualquer coisa que você paga essas pessoas. Então, os meus sentimentos, eles são puros para com as pessoas. Eu sofro, eu estou no corpo físico também. Eu sofro, às vezes, aqui durante o esmiuçamento, aqui eu esmiuço aqui, eu falo, sabe? Mas eu sofro pelas pessoas. Eu lamento. Eu fico triste em saber que tem muitas pessoas sendo enganadas em muitas casas espíritas, muitas pessoas sendo mistificadas por muitos médios, por muitos espíritos charlatões mistificadores. Ninguém merece isso, gente. Às vezes eu comento aqui, não é falando mal, é tentando despertar as pessoas. Olha, pelo amor de Deus, não siga esse caminho que você vai cair no buraco. Pare enquanto é tempo. Pelo amor de Deus, eu não vou aguentar te ver no buraco. Eu não estou aguentando te ver nas condições que você se encontra. Ainda mais a hora que você estiver lá no fundo do fosso, eu não vou conseguir te ver lá. Eu vou sofrer mais ainda. Porque eu sofro por ver as pessoas agindo como as pessoas agem. Né? Então, você viu que a inteligência, a cultura e a inteligência, né? Então você depara com um espírito muito nobre, tem um conhecimento imenso, mas a cultura dele é pobre. E tem o inverso também. Então Kardec continua aqui assim, ó, já está terminando o vídeo. É crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um homem que na terra foi sábio em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. Isto é lógico, entretanto, nem sempre, eu confundi aqui. É crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um homem que na terra foi sábio, em certa especialidade, com mais segurança, se obterá a verdade. Isto é lógico. Entretanto, nem sempre é o que se dá. Então, nem sempre é o que se dá, né? Então, nós vamos ter que parar aqui, porque vai ter que encerrar o vídeo aqui. Então, nem sempre. Então, é crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um homem que na terra foi sábio em certa especialidade. Em certa. Isso é relativo. Quando diz em certa especialidade, isso é relativo. Por que é relativo? Porque há aí a desigualdade. Mas qual a desigualdade? Evolutiva. Mas em que sentido? Devido à especialidade. Qual a especialidade dele? Existem milhões de profissões e de oportunidade de especialização. Então, de um homem que na terra foi sábio em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. Isto é lógico. Entretanto, nem sempre é o que se dá. Então, é lógico que se você interroga
um especialista, você vai obter maiores informações que se você interroga um que não atuou naquela área. Mas isso nem sempre é o que se dá, porque pode acontecer aquele ali interrogado, né, omitir muitas coisas, porque você não sabe, às vezes ele é um charlatão, às vezes ele é um impostor, um mistificador, e ele sendo você inexperiente, sem conhecimento, ele consegue te enganar e enganar a muitos. Por isso, a importância do conhecimento. Você consegue entender que a base é o conhecimento? Por isso que Jesus nos diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Existe outro caminho, gente? Até hoje eu não consegui encontrar. Vou continuar nesse mesmo. Então até o próximo vídeo, mas no próximo dia.